Pessoal, tudo bem com cada uma de vocês? Espero que estejam. Pessoal, a semana passada eu subi para o Moodle uma atividade que distava sobre elementos para reflexão sobre a perspectiva da diversidade. Então, nós no IF trabalhamos a semana inteira as mais variadas os mais variados elementos, melhor dizendo, para pensarmos diversidade de gênero, diversidade sexual, diversidade de etnias, e assim, foi uma semana extremamente proveitosa, e vocês como futuros profissionais da área da química, docentes, eu espero que tenham tido a oportunidade de assistir as várias palestras, as falas, as oficinas, que foram extremamente proveitosas, e o campus do Instituto Federal Campus Matão, ele traz diversas perspectivas, diversas possibilidades, semana da diversidade, mês da consciência negra, elementos ligados à natureza, à sustentabilidade. Então, vocês no Instituto têm uma vasta gama de possibilidades de entrar em contato com perspectivas e pensamentos os mais variados possíveis. Espero que tenham aproveitado e que lhe tenham sido de grande valia essa oportunidade. Numa das aulas anteriores, pessoal, pontuei a questão do renascimento, do humanismo, e agora eu quero evoluir aí pelo século XVI, XVII, para a questão da reforma, da contra-reforma e do iluminismo. Então, pessoal, as invenções renascentistas, a evolução do pensamento, a razão, a ciência, as perspectivas de pensar a sociedade e pensar a vida humana fora do universo religioso, ela começa a fluir de forma mais como poderia dizer, de forma mais categórica, a partir do chamado Renascimento, e o Renascimento traz consigo aquele binômio razão-ciência, em confronto àquela mera, uma visão de mundo alicerçada sobre religiosidade e espiritualidade. O espírito e a religião deixaram de existir no século XVI, XVII, XVIII, XIX, pessoal? Não deixou de existir. A religião continua até os dias de hoje. A Igreja Católica, ela tem quase 2000 anos de atuação na sociedade. O protestantismo, que eu quero falar com vocês, ele surge a partir de 1517. 1517, com Martinho Lutero na Alemanha. Então, um monge agostiniano, ou seja, um monge católico, fervoroso, mas que discorda e destoa de alguns de questões ligadas à fé, questões ligadas à cobrança de indulgências, que é o perdão por pecados mediante apagamento. Então, essa celeuma toda, ela é produto de uma evolução de pensamento fruto do Renascimento. Então, se você vai na política, não que tenha sido lido à época, ou seja, Maquiavel escreve O Príncipe. Então, no final do século XV, Maquiavel escreve O Príncipe como uma diretriz para Lourenço de Médici, ou seja, uma diretriz para o pensamento político, ou seja, um pensamento onde o príncipe ele tem toda uma estratégia, ele deve buscar todos os elementos estratégicos para se manter no poder. Ou seja, o livro Príncipe, ele inaugura a chamada ciência política. Então, Maquiavel é o pensador da política em essência. Maquiavel coloca a política em um grau totalmente elevado, só que Maquiavel não foi lido à sua época. Maquiavel morreu praticamente no ostracismo. Maquiavel morreu praticamente desconhecido. Então, dentro da Florença do século XV, do século XVI, Maquiavel é o indivíduo que
estrutura o poder, estrutura o pensamento sobre o poder. Então Maquiavel pensou todas as possibilidades que o príncipe deveria utilizar para se manter no poder. Então, com Maquiavel, a ciência política ganha um status principalmente pós-século XIX. Então, Maquiavel é o indivíduo renascentista dentro da perspectiva do pensamento crítico e do pensamento voltado para o campo da política. Então, Maquiavel é um elemento essencial. A imprensa de Gutenberg é outro elemento que é fulcral, que é alicerçante do chamado pensamento moderno. Então, a partir da invenção de Gutenberg, os livros começam a circular mais, os pensamentos começam a circular de uma forma muito mais rápida. Se vocês puderem ou tiveram oportunidade, por favor, leiam O Nome da Rosa, do Umberto Eco, que o Umberto Eco trata sobre essa questão do acúmulo de poder e de conhecimento dentro da igreja. Então, uma igreja que já vem em franca decadência, lutas internas. Então, a Reforma Protestante, a Reforma Protestante que foi batizada por católicos, por incrível que pareça, então a Reforma Protestante é um período e é um momento de confronto, é um momento de uma certa ruptura dentro dos cânones da cristandade. Então, com Martinho Lutero, o conhecimento das escrituras deveria ter a ação do indivíduo, e para o indivíduo chegar às escrituras, que a priori foram escritas em hebraico, depois em grego, traduzidas para o latim, e aí quem não soubesse latim não tinha acesso aos conhecimentos contidos nas escrituras. Então Lutero é o indivíduo que traduz a Bíblia para o alemão, mas traduzir uma Bíblia só à mão não adiantaria nada. Então a invenção de Gutenberg, ela se associa a essa tradução da Bíblia em alemão, e essas Bíblias começam a circular, e o conhecimento, para ter o conhecimento das escrituras, tinha que ser alfabetizado. Então essa é a importância da chamada Reforma Protestante, ou seja, surgimento de escolas em nível local nas cidades. Em Wittenberg, por exemplo, onde Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja, da Catedral de Wittenberg. Então, o conhecimento da escrita, o conhecimento da leitura, ela passa a ser a chave para a interpretação do pensamento. E aí outro indivíduo importante para essa expansão do protestantismo foi Calvino. Então Calvino, a partir da Suíça e depois da França, também promove uma nova forma de interpretação, ou seja, aquilo que era circunscrito meramente a membros do clero, esse conhecimento ele se difunde. Então, as escrituras, e outros, não só escrituras sagradas, mas livros tidos como profanos, Decameron de Boccaccio, a Divina Comédia de Dante, Shakespeare, posteriormente, claro. Então, Newton, Galileu e seus escritos passam a determinar uma outra forma de se pensar. Todo mundo era alfabetizado, pessoal? Não. As escolas, elas tinham, para a maioria da população, elas tinham uma função de ensinar as primeiras letras e também de dar elementos para que essas pessoas aprendessem ofícios. Então, uma escola, a priori, visando o elemento dos ofícios para a maioria das pessoas. Só que vocês podem perceber que nesse ínterim há todo um sistema de coisas acontecendo. Absolutismo monárquico em vários países da Europa, os reis com poderes supremos,
Henrique VIII criando o anglicanismo depois de Lutero e Calvino, ou seja, Henrique VIII cria uma religião para si mesmo, porque queria se separar de Catarina de Aragão e casar com Ana Bolena, tudo porque não tinha um filho varão, um filho do sexo masculino para transmitir o seu poder. Mas por incrível que pareça, duas mulheres sucedem Henrique VIII, ou seja, Maria I, católica fervorosa, perseguiu a la volonté, entre aspas, os chamados cristãos novos, que eram os judeus, e também os protestantes. Isabel I, ou Elizabeth I, é uma das rainhas mais fortes que a Inglaterra teve, com Elizabeth I, as sucessivas perseguições também, e essas perseguições a quem não é anglicano fazem com que diversos puritanos, diversos presbiterianos saiam da Inglaterra e vão para os Estados Unidos da América no Mayflower. Então, a partir do século 17 e 18, há uma expansão do protestantismo para o mundo, para diversos lugares. Então, os Estados Unidos são um país hoje majoritariamente protestante. Então, pensou no momento do século XVII, do século XVIII, é pensar em um elemento chamado absolutismo monárquico, e esse absolutismo ele precisa da burguesia como elemento de financiamento, de financiamento das guerras internas desses reis. Então, a burguesia passa a financiar a nobreza, a alta burguesia passa a financiar reis, e com isso começa primeiro a buscar títulos de nobreza, que o que faz as pessoas serem vistas dentro da sociedade são títulos de nobreza. Conde, visconde, barão. Então, lentamente também, pessoal, essa hereditariedade de sangue, ela passa a deixar de existir lentamente, claro que lentamente. A Rússia foi czarista até 1917, tá? Então, essa herança, essa questão da transmissão, da hereditariedade, do chamado sangue azul, que nobres, entre aspas, ironicamente diziam que tinham sangue azul, ou seja, para se diferenciar da maioria das pessoas. Então, pessoal, o século XVII, o século XVIII, ele é um século de efervescência de revoluções, ele é um século de efervescência de ideias. Então, é pensar, o iluminismo, ele é produto do chamado Renascimento, ele é produto de uma luta intestina de certos pensadores contra essa perspectiva, contra esse predomínio da religião sobre a razão. Então o iluminismo ele traz como égide, ele traz no seu fulcro, ele traz no seu alicerce, no seu fundamento, a ideia de uma busca da razão. Imaginem vocês, no século XVIII, de Diderot, d'Alembert, compilam, conversam com outros filósofos, e estes outros filósofos escrevem verbetes sobre política, sobre economia, sobre razão, sobre ciência. Então, Diderot é um anticlerical, por exemplo. Diderot ele é totalmente contra a igreja. Então, Diderot escandaliza com os seus pensamentos, com a sua forma de reflexão, d'Alembert também. Então, Voltaire, Rousseau, como poderia dizer? Voltaire, Rousseau, Locke, Diderot. Então, esses nomes são nomes importantíssimos para que se pense o iluminismo. Minha gata está aqui embaixo apavorando, me desculpem. Tá? Se movimentou um pouco a câmera, vocês me perdoem que ela tá aqui a milhão. Então, pessoal, pensou no iluminismo,
pensa nessa forma de pensamento, pensa nesse novo olhar, melhor dizendo. Então o iluminismo, ele influencia inclusive a aristocracia. Para vocês terem uma noção, o Barão de Montesquieu, é o nome dele, Montesquieu, o Barão de Montesquieu escreve obras importantíssimas para pensar a estruturação do poder, para pensar a tripartição do poder. Então Montesquieu pensa nesse modelo de uma tripartição do poder, ou seja, um poder que não fica só nas mãos de um único indivíduo. Vejam vocês que Dom Pedro I cria 3 poderes no Brasil em 1824, mas cria um quarto poder. Esse poder é chamado de poder moderador, ou seja, um poder que está acima dos outros 3, inclusive sobre aquele que era a responsabilidade dele, que seria o executivo. Então, pensou em Montesquieu, pensa nessa estruturação do poder, nessa divisão do poder, Montesquieu falava em criação de freios e contrapesos, para que nenhum poder estivesse acima do outro. Rousseau escreve o contrato social. Então Rousseau é o indivíduo que falava que o ser humano nasce bom, em estado de natureza o ser humano é bom. E a hora que ele passa a viver em sociedade, a sociedade corrompe ele, sendo necessário a criação de um contrato. Então a teoria contratualista, ela não nasce com Rousseau. A teoria contratualista, ela tem 3 grandes eixos. Um eixo é Hobbes. Então Hobbes é um pensador que estrutura o poder na mão de um rei. Então, Hobbes falava que o ser humano nasce mal por natureza, o ser humano é ruim por natureza, sendo necessário a criação do Estado. Então, o Estado é esse ente que serve para controlar a maldade do indivíduo. Então, Hobbes falava que em estado de natureza nós somos capazes de qualquer coisa. Então, matar, trapacear, roubar. Então, para controlar esses ímpetos, Hobbes colocou na figura do Leviatã o poder supremo. Em contraponto a Hobbes, há Locke. Então, Locke, de certa forma, é um dos primeiros pensadores liberais. Ou seja, o que é liberalismo, pessoal? Liberalismo é um pensamento alicerçado sobre conceitos onde o ser humano, ele de certa forma, precisa do Estado. Então, Locke não nega o Estado. O Estado lockeano serve para garantir 3 premissas básicas da vida humana. Ou seja, vida, ou seja, o trabalho do Estado dentro de Locke é defender a vida humana, é defender, então, vida, propriedade privada. Então, para Locke, a propriedade privada é um dos elementos fundamentais que estruturam a sociedade. Qual o papel do Estado? Proteger essa sociedade, proteger, melhor dizendo, essa propriedade. Então, para Locke, o papel do Estado é manter a vida do indivíduo, é manter a propriedade do indivíduo. Então, para Locke, o Estado tem que dar para o indivíduo o quê? Educação, tem que dar para o indivíduo segurança. Agora, dentro da perspectiva do liberalismo, Locke pregava que a livre concorrência, Locke pensou que o indivíduo ele deve ser garantido, a vida dele deve ser garantida pelo Estado. Então, pensou em Locke, pensa nesse indivíduo, um pensador liberal clássico. Então, no liberalismo clássico, a vida do ser humano deve ser garantida a qualquer custo. O papel do Estado é proteger a vida do ser humano. Vejam a ironia, o que tem acontecido, vejam a ironia das chacinas, vejam a ironia dos massacres em locais periféricos. Então, o Estado lockeano, dentro dessa perspectiva, teria fracassado.
Então, o indivíduo em sociedade dentro de Locke, o contrato é o Estado deve proteger o indivíduo. Deve proteger o indivíduo contra outros, deve proteger a propriedade privada deste mesmo indivíduo. O outro pensador contratualista seria Rousseau. Então, dentro do contrato social de Rousseau, o Estado ele deve proteger o ser humano a qualquer custo e deve criar condições e não deve atrapalhar essa ascensão do ser humano. Como viver em sociedade passou a ser para Rousseau uma necessidade, então dentro do contrato o Estado deve inclusive fornecer a educação para o sujeito. Então essa educação pública, ela começa a ganhar contornos com Rousseau. Então pensou nos contratualistas, pensa em Hobbes, Locke, e Rousseau. Então essa é a tríade desse pensamento contratualista. Então, pessoal, o iluminismo ele traz consigo a ideia de luzes e em contraposição, como uma metáfora à escuridão. Então a gente poderia fazer um link lá com Platão. Ou seja, o mito da caverna, as pessoas dentro de uma caverna, fechadas dentro de uma caverna, vendo as suas próprias imagens e confundindo essas imagens com a realidade. Então o iluminismo ele busca esse referencial dentro do conceito de razão, lá do Renascimento, dentro do conceito de razão, dentro do conceito de perspectiva, de noções de que ciência e razão devem permear a vida do ser humano. E no Brasil, o que está acontecendo, pessoal? Século XVIII, Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil. Ou seja, agora imaginem vocês, toda a educação brasileira até então, ela é permeada, ela é alicerçada, ela é organizada dentro das escolas jesuíticas. Então imaginem o balaio de gato que vira uma educação toda ela alicerçada dentro desse acúmulo de conhecimento, quase como uma educação bancária que Paulo Freire tanto critica. Então, o papel do Estado ele deve suplantar a igreja. Agora, expulsando os jesuítas do Brasil no século XVIII, vocês imaginem o que vem no lugar. Então a escola fica meio que perdida. E lembrando sempre, pessoal, que a escola no Brasil, ela sempre, historicamente, ela traz um elemento de separação, ou seja, a escola é para poucos. Então a maioria das pessoas não tem acesso à escola. Para vocês terem uma noção, por volta de 1920, 22, a criação de uma lei chamada Lei Sampaio-Dória. Essa lei, ela diz que o indivíduo tem que ter 2 anos de estudo. E o resto é se voltar para o mercado de trabalho. O analfabetismo campeia. Uma das formas era voto censitário, ou seja, além do voto pelo censo, dinheiro era voto por alfabetização, ou seja, se você não é alfabetizado, você não pode eleger. Então a República Velha, pessoal, aí de 1889, e principalmente de 1894, com Prudente de Moraes, até Getúlio Vargas, em 1930, quando inaugura uma outra perspectiva, a chamada República Velha, ela é toda alicerçada em privilégio. Privilégio de quem? Dos senhores de terra. Então, pessoal, o iluminismo ele traz consigo um elemento de razão, de ciência, de busca de condições de reflexão. Então, a reflexão significa que o indivíduo deve reagir contra o autoritarismo, e aí entra a crítica iluminista ao absolutismo monárquico. Então, pensou no iluminismo, pessoal, pensa nessa luta, nessa nova perspectiva contra o chamado autoritarismo do absolutismo monárquico.
Muito obrigado e até a próxima semana.